Nós vamos meditar na palavra de Deus agora um pouquinho. E nós vamos falar de Páscoa. Hoje foi o assunto do dia, né? Não sei como foi lá na sua casa. Eu sei como foi na minha. Já tinha um bom tempo que eu não dormia de dia. E hoje eu falei assim, eu vou dormir de dia, eu acho que eu mereço. Pasmem, consegui dormir um pouquinho hoje. Na verdade, amados, eu não sei dormir de dia. Eu deito e eu me lembro que tem um monte de coisas para fazer e levanto e eu acabo não dormindo. Mas hoje eu falei, eu preciso dormir um pouco. Eu já estou chegando a um ponto de exaustão que eu estou trocando tudo, falando coisa errada, trocando as palavras, embolando tudo. Eu falei, não, tem uma hora que a máquina tem que dar um descanso, que a máquina está quase quebrando. E, para variar, eu esqueci de colocar o meu tablet para carregar. Eu estou com 8% de bateria. Então pode ser que no meio do caminho aqui, o tablet apague e eu fique sem o esboço da mensagem. Olha que lindo. Glória a Deus. Te agradeço. Olha lá, ó. A amada ali está me oferecendo um carregador ali, ó. Rapaz, essa igreja é bênção demais, rapaz. Eu não sei como seria o meu ministério sem esse povo. Obrigado, tio. Muito obrigado, Paola. Como é que eu vou para Curitiba, rapaz? Vou sair desse lugar nada, quer um lugar melhor que esse, quer igreja melhor que essa, como é que eu vou para Curitiba? Fazer o que lá? Curitiba não, Itajaí, Santa Catarina, vou lá nada. Amados, quem ganhou ovo de Páscoa aqui, hoje? Quem ganhou o ovo de Páscoa? Ninguém ganhou ovo de Páscoa? Só um ganhou ovo de Páscoa? Só 2? Só 3? E que bom que vocês são crentes. Eu fico feliz que vocês não tenham ganhado ovo de Páscoa, sabia? De verdade. Por que eu fico feliz que vocês não tenham ganhado ovo de Páscoa? Eu sou biblicista, e o biblicista, tudo ele pergunta, onde está isso na Bíblia? E onde está na Bíblia que ovo de chocolate tem alguma coisa a ver com Páscoa? Em lugar nenhum da Bíblia. Essa tradição de ovo de Páscoa começou ali pelo século XVIII, na França, e tomou força. Chegou aos Estados Unidos, e você sabe, chegou nos Estados Unidos vai vender, né, amados? Chegou nos Estados Unidos, tudo que chega lá eles vendem. Aliás, tem algum judeu aqui hoje? Não? Então eu posso falar de judeu. Porque os homens mais ricos dos Estados Unidos são judeus. E o judeu, amado, tudo que chega na mão dele, ele vende para fazer dinheiro. Pastor, pode contar piada? Pode? Olha lá, que depois vocês vão falar mal de mim, hein? Mas conta-se que estava num trem um brasileiro, um americano, um chinês e um judeu. Não tem nenhum chinês aqui também não, né? Não, então eu posso falar. E aí conta que passou uma mosca voando assim, o brasileiro bateu na mosca, a mosca voou lá. Aí passou pelo judeu, o judeu bateu, e ela foi parar no chinês. Aí quando ela parou no chinês, o chinês pegou, botou na boca e comeu. A segunda vez a mosca passou voando, pousou no brasileiro, o brasileiro tocou, ela foi embora. Pousou no americano, tocou, foi embora. Tocou no judeu, ele tocou e foi embora. Quando bateu no chinês, ele pegou a mosca, colocou na boca e comeu. Pela segunda vez, ela passou no brasileiro, o brasileiro tocou ela. Quando ela pousou no judeu, o judeu pegou e falou para o chinês, quer comprar? Só para a gente relaxar um pouquinho. Não vai falar por aí que o pastor conta piada, hein? Pelo amor de Deus. Amados, vamos lá. Mas eu fiz essa brincadeira para você. Eu nasci numa família muito pobre. Mas é pobre mesmo. Eu conheço a pobreza. Graças a Deus, eu nunca dormi uma noite com fome. Mas a minha família era muito pobre. E uma das maneiras que os meus pais tinham de fazer com que esse negão crescesse desse jeito, sem frustração, sem essas
mesquinharia que tem hoje em dia, os meninos tudo cheio de mimizento pra caramba. Hoje em dia os caboclos com 30 anos de idade, 20 e tantos anos de idade, são tudo cheio de depressão, tudo cheio de ziquezira. E ninguém me ama, ninguém me quer. Meu pai e minha mãe achou uma maneira muito fácil, me ensinar a Bíblia. Então, lá na casa dos meus pais, não tinha presente de Natal. Porque não tinha dinheiro para dar presente de Natal. Mas para que eu não ficasse frustrado, porque o meu amiguinho ganhava presente de Natal, eu não ganhava, meu pai e minha mãe me ensinavam o seguinte: Natal comemora o aniversário de quem? Jesus. Então por que é você que tem que ganhar presente? Resolveu o meu problema. Páscoa, ovo de chocolate. Onde está na Bíblia ovo de chocolate que é Páscoa? Tem nada a ver uma coisa com outra. Então eu não ganhava ovo de chocolate, mas também não tinha frustração. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você hoje. O título da palavra que nós vamos compartilhar com você hoje é Da Libertação do Egito à Libertação em Cristo. Porque Páscoa, amados, não tem nada a ver com chocolate, Páscoa não tem nada a ver com coelho, Páscoa tem a ver com libertação. Amém, amados? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 12. Nós leremos os versículos de 1 até 13. Então, se você não ganhou o ovo de Páscoa hoje, não fique frustrado. Não fique aborrecido com teu pai, tua mãe, teu tio, teu filho, tua nora. Ninguém disse um amém. Amém. Tua sogra. Não fique frustrado com ninguém. Amém, amados? Amém. E se você não deu, não se sinta culpado. Não sai por aí correndo para fazer dívida no cartão de crédito para dar ovo de Páscoa, não. Fique em paz com esse negócio. Eu sei que a minha nora deve depois falar assim: pô, sogrão, aí não vale, né? Que ela tem uma empresa de chocolate, eu falando um negócio desse. Ela vai falar assim: vai jogar contra mim, poxa? Amém? Todos acharam? Êxodo capítulo 12 diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão: No Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Maravilhoso Deus e eterno Pai, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, como falei, nós vamos apresentar para você hoje, e eu espero que você consiga acompanhar conosco, a melhor conexão ou a conexão mais poderosa de toda a Bíblia, que é a relação
entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Porque qual é o significado da Páscoa? O significado da Páscoa é libertação. E nós precisamos entender que a Páscoa, ela começa na escravidão. O povo de Israel, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, passaram 430 anos na escravidão do Egito. E Deus levanta Moisés, o profeta, e manda que Moisés vá lá e retire esse povo da escravidão. Só que, todas as vezes que Moisés falava com o faraó para tirar o povo dali, o faraó criava um embaraço. E Deus então enviava uma praga. Isto aconteceu por 10 vezes. E a cada praga que ia acontecendo, a cada momento que o faraó impedia que o povo saía, Deus colocava uma praga mais intensa, uma praga mais poderosa, algo mais pesado sobre eles. E até chegar o momento da 10ª praga. Por quê? O faraó sempre travava o povo. E aí Deus falou então para o povo de Israel, olha só, escutem o que eu vou falar. Os meus planos não serão frustrados. E eu vou tirar vocês, eu vou libertar vocês dessa escravidão. Mas como será essa libertação? Será através da morte de um cordeiro e com o derramamento de sangue. Então Deus dá essa instrução que nós lemos aqui, no capítulo 12 de Êxodo. Eu esqueci os outros textos, né? Que é João 1, 29, 1 Coríntios 5, 7. Mas ali, no capítulo 12, Deus então dá instruções através de Moisés para o povo, e ele fala, olha, matem um cordeiro de 1 ano, sem defeito, pega o sangue desse cordeiro e passe na porta, porque o anjo da morte vai passar, e quando o anjo da morte passar, ele vai ver a porta que tem o sangue do cordeiro, e ali naquela casa ele não vai entrar e não vai acontecer nada, porque a casa que não tiver o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte vai passar e vai matar todo o primogênito. Amados, foi algo horrível. Não sei se você já viu algum filme sobre isso, já leu o texto, mas a Bíblia fala que quando o faraó acorda, o seu filho mais velho estava morto. Os oficiais do faraó acordaram, os filhos mais velhos estavam mortos. Os animais, todos os primogênitos das vacas, das cabras, dos carneiros ali, estavam todos mortos. Por quê, amados? Porque foi algo que Deus fez para libertar o povo. Só que na casa do povo de Israel não havia morte, porque eles colocaram o sangue do cordeiro. E talvez, nessa noite, a sua pergunta pode ser a seguinte: o que aquela primeira Páscoa tem a ver comigo hoje? Tem tudo a ver, amados. Porque assim como a Páscoa começou na escravidão, nós podemos perceber que hoje ainda existe muitas pessoas escravas. Pessoas que estão escravizadas na mão de Satanás, pessoas que estão escravizadas pelo pecado, pessoas que estão vivendo uma prisão interior. Amados, a pior prisão que existe é aquela que não tem grade. Porque a prisão que tem grade, a pessoa olha e vê a prisão. E ela sabe que ela está presa. Mas existem pessoas que estão vivendo prisão sem grade. Ela não tem grade na vida dela, mas ela está aprisionada. Aprisionada no vício, aprisionada na feitiçaria, aprisionada na prostituição, aprisionada em relacionamentos nocivos, relacionamentos que ferem, aprisionadas em dívidas, aprisionada em tantas coisas, amados, que você olha e fala assim, como que essa pessoa consegue viver assim? E assim era a condição do povo. O povo de Israel, 430 anos, trabalhava de sol a sol, comendo pouco, trabalhando muito, se cansando e não conseguia se libertar. Mas Deus criou uma maneira para que aquele povo se libertasse. E essa maneira foi com a morte de um cordeiro e com o derramamento de sangue. Porque sangue, amados, sempre vai ser usado para a libertação do povo. A segunda pergunta: o que aquela primeira Páscoa tem a ver comigo hoje? O cordeiro foi a chave para o livramento. O povo não conseguia se livrar. Já era a 10ª vez que o povo de Israel estava tentando se libertar. E não estava conseguindo.
Mas Deus então falou assim, eu vou criar uma maneira. Um cordeiro será morto. O sangue será derramado. Porque a partir desse momento, da morte desse cordeiro, desse sangue derramado, eu vou dar livramento para o povo de Israel. Deus dá uma ordem clara, cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito. O sangue desse cordeiro deveria ser colocado nos umbrais da porta. Naquela noite, a morte passaria pelo Egito, mas onde houvesse sangue, haveria vida. E o sangue ia fazer diferença. Amados, não é diferente hoje, amados. Muitas pessoas ainda vivem aprisionadas, como falei anteriormente. Muitas pessoas não conseguem se libertar. Quantas pessoas fazem coisas que daqui a pouco ele fala, nunca mais eu faço isso. E daqui a pouco, quando ele vê, ele está fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia. Porque o homem por si só não consegue se libertar. O homem por si só não consegue resolver a sua vida. O homem por si só não consegue sair das garras do inimigo das nossas almas e ir para o céu. O homem depende de Cristo, amados. E é por isso que nós estamos celebrando hoje a Páscoa. Não a Páscoa do chocolate, mas a Páscoa do Cristo que morreu, derramou o seu sangue e ressuscitou, vencendo a morte por mim e por você. Quebrou os aguilhões que nos prendiam, amados. Isso é maravilhoso, amados. Aquela primeira Páscoa, na verdade, era uma sombra, uma representação para a Páscoa de hoje. Quando nós lemos ali 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo deixa bem claro que tudo que o povo de Israel viveu foi escrito para que ficasse de exemplo para nós. Ali, Deus já estava mostrando para nós hoje que ele daria um cordeiro sem defeito, que seria morto, que ia derramar sangue para que nós tivéssemos liberdade, amados. Então é importante entender isso, que o cordeiro foi a chave do livramento. A terceira vez eu pergunto, o que aquela primeira Páscoa tem a ver comigo hoje? Jesus é o cordeiro perfeito. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, mostra um momento que João Batista estava batizando os judeus por arrependimento de pecados. E a palavra de Deus diz que quando João olha, ele vê Jesus e ele declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz, amados, que quem comete pecado é escravo do pecado. Não adianta a gente pensar, eu bebo mais a hora que eu quiser, eu paro de beber. Não consegue. Eu fumo só um baseadinho só, mas a hora que eu quiser eu paro. Não consegue, amados. Porque um pecado chama o outro. Um abismo abre porta para outro abismo. Só há um que é capaz de nos libertar totalmente das garras do diabo, nos libertar do pecado. E esse um é o Cordeiro perfeito chamado Jesus Cristo. Eu e você precisamos entender isso. João Batista entendeu isso e ele olha e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amados. Amados, isso é tão poderoso que nós continuamos sendo pecadores, mas pecadores remidos. A palavra diz que o evangelista João teve uma visão e ele foi ali ao céu, naquela visão, e ele perguntou, quem são esses de brancos vestidos? E a resposta foi, esses são os que foram lavados no sangue do Cordeiro, amados. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O diabo olha para mim e para você. Você sabia disso? E ele olha para aquelas pessoas que estão ali fora, deitadas na sarjeta, que usam crack, que usam maconha, que usam cocaína, que bebem, que se prostituem. Ele olha para todos. Mas, para nós que temos a Cristo, o olhar dele muda, porque quando ele olha para nós, ele não apenas nos vê, mas ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida. E isso faz muita diferença, amados. Isso faz muita diferença. Pode ser que você talvez esqueça disso, mas o diabo vê. E nessa noite eu quero te lembrar uma coisa. Se em algum momento você sentir que está sofrendo um ataque do diabo na sua vida, um ataque do inimigo, porque ele ataca. Ele lança dardos, flechas, setas.
Você pode falar para ele, olha para a minha vida e veja o sangue de Cristo sobre mim, amados. Porque quando você falar isso, ele vai ver o sangue do Cordeiro sobre a sua vida e ele sabe muito bem que ele não pode tocar em quem tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Eu vou te contar uma experiência que eu vivi. Certa vez, alguém falou, pastor, vamos orar ali para um camarada que está com problema ali. E eu fui lá, eu e 2 diáconos da igreja fomos orar e chegamos lá, o camarada estava endemoniado. E não era um demônio só. E ao passo que nós íamos expulsando demônio, nós expulsávamos um, se manifestava outro. Expulsávamos um, se manifestava outro. E ao passo que nós íamos expulsando demônio, iam se manifestando outros demônios. E cada vez que os demônios se manifestavam mais violentos. E teve um momento que ele estava muito agressivo e eu dei ordem em nome de Jesus que ele ficasse de joelho, colocasse as mãos para trás. Ele ficou de joelho para trás. E eu, do lado dele, ele agarrou a minha perna com a mão direita e olhou para mim e falou assim, eu te odeio, eu vou te matar. E ele ali de joelho, eu olhei para ele e falei assim, olha para mim. E ele de joelho virava a cara assim, todo torto, olhava para mim. Eu falei, você está me vendo? Ele falou, estou. Aí eu falei, agora olha outra vez. E ele olhou e eu falei, agora veja o sangue de Jesus que está sobre a minha vida. Quando eu falei assim, amados, ele deu um grito, ai, tirou a mão da minha perna na hora. Porque o diabo sabe que não pode tocar no sangue de Jesus. Isso é algo que eu e você precisamos entender, amados. Porque muitas vezes, quando nós não entendemos isso, a gente vira crente medroso, a gente fica crente inseguro. Ah, o diabo está furioso, o diabo está me atingindo, o diabo quer me atingir. Amados, ele não pode atingir quem tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Essa palavra não é minha, é a palavra de Deus. Nós acabamos de ler isso em Êxodo capítulo 12. Olha, o anjo da morte vai passar, mas a casa que tiver o sangue do Cordeiro, ele não vai entrar. Tem que respeitar o sangue de Jesus, amados. Páscoa não é chocolate. Páscoa é sacrifício de Cristo. É ressurreição. Páscoa é libertação, amados. E quem tem o sangue de Jesus pode reclamar pela sua liberdade. Mas algumas vezes, amados, nós, mesmo cristãos, damos bobeira. E infelizmente, algumas vezes a gente percebe que há cristãos que começam com namoro com o diabo. E começa a se interessar por coisas do inimigo. Nós precisamos ter cuidado, amados. Porque a palavra de Deus ela é bem direta e ela é bem séria. Naquele momento ali, Deus não deu chance de desobediência. A palavra era aquela, todos deviam obedecer, porque quem desobedecesse ia sofrer a sentença. E algumas vezes, amados, nós queremos viver em Cristo, mas também queremos viver desobediência. Isso é um perigo. Porque se nós quisermos viver em Cristo, mas também quisermos viver em desobediência, o sangue do Cordeiro não estará sobre nós. O sangue do Cordeiro estará sobre aqueles que obedecem à palavra de Deus. Amém. Assim como o Cordeiro no Egito foi sacrificado, mas desta vez Jesus não morreu e não foi sacrificado por uma família, porque era um cordeiro para cada família. Ele morreu, foi sacrificado por toda a humanidade. Esse não é um direito apenas de alguns, é um direito para todos. Todo aquele que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, todo aquele que aceitar, e o próprio Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, amados. Está exposto para todos, a oportunidade é para todos, basta tão somente a gente ouvir a voz do Senhor, abrir a nossa porta, a porta do nosso coração e deixar que Ele entre, amados. E nós vamos ter o direito de clamar pelo sangue de Jesus. Mais uma vez eu pergunto, o que aquela primeira Páscoa tem a ver comigo hoje? O sangue ainda faz diferença. No Egito, o sangue estava nas portas. Hoje, o sangue está disponível para os nossos corações. Eu e você precisamos ter consciência disso, amados.
Há o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Há o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Meu irmão, eu e você precisamos lembrar disso. Até mesmo naqueles momentos que dá vontade de pecar. Tu já teve vontade de pecar? Ou alguma vez aquela vontade de pecar chegou de surpresa na sua vida? Quando você tomou aquela fechada do carro, falou assim... Aí você fala assim, não, mas o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida. Né? Tem uns camaradas que fazem uma coisa assim contigo, rapaz, tão ruim que dá vontade de você pegar o pescoço dele e apertando, apertando, até ver se a sua mão se encontra uma com a outra. Você já sentiu essa vontade? Mas será que é só eu que tenho essas maluquices? Mas aí você fala assim, não, mas eu não posso fazer isso, eu tenho o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Amém, amados? Quem tem o sangue do Cordeiro pode até pensar, mas não pode dar lugar para a carne, não. Não pode dar lugar para Satanás na nossa vida, não. Aí, quando a gente lembra que a gente tem o sangue do Cordeiro na nossa vida, a gente fala assim, eu vou orar por você, abençoado. Né? Alguém me falou essa semana que aconteceu uma coisa, ele falou assim, eu vou orar por você, abençoado. Ele primeiro falou o eu, assim, cheio de ímpeto, aí depois ele parou, pensou, eu sou crente, rapaz, eu vou orar por você. Mas é desse jeito. Você sabe por quê, meu irmão? Porque onde há o sangue de Jesus, há perdão. Amém, amados? Onde há o sangue de Jesus, há proteção, amados. Onde há o sangue de Jesus, há novidade de vida. Porque, amados, não foi só livramento, foi um novo começo. Não foi só sair do Egito, foi começar agora um novo tempo. O povo era escravo, agora sai do Egito, agora vai viver em liberdade, agora vai reconstruir, ou melhor, construir a sua própria vida, a sua própria casa, amados. E é isso que eu e você precisamos entender. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele não apenas liberta a nossa vida da escravidão do pecado, Ele não apenas liberta a nossa vida da condenação do inferno, mas Ele dá a oportunidade de reconstruir a nossa vida. Quantas pessoas eram viciadas em droga, gastavam tudo com drogas, hoje são libertas, reconstruindo as suas vidas. Quantas pessoas tinham uma vida miserável, encontraram Jesus e começaram a prosperar. Quantas pessoas, amados, não tinham pais, não tinha família, encontraram Jesus e agora vivem novidade de vida. Não é só libertação do que passou, mas é a oportunidade de viver um novo começo. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando comigo e com você. Meu filho, minha filha, você tem a oportunidade de começar algo novo. Assim como o povo saiu da escravidão, porque o escravo não faz nada para ele, tudo que o escravo faz é para o seu senhor. Aquele povo agora começou a ter posses, aquele povo agora começou a ter bens, aquele povo agora começou a construir as suas próprias casas, suas próprias vidas. E Jesus faz a mesma coisa conosco, amados. Ele nos chama a reconstruir, ou melhor, começar algo novo. E nessa noite eu quero falar sobre isso com você também, muito rapidamente, amados. Talvez você seja uma pessoa que tenha chegado aqui e não tenha tido êxito na vida. A sua vida não andou, não foi para frente, você não teve os resultados que você esperava. E eu quero te falar que Jesus disponibiliza isso para mim e para você, porque é isso que ele fala lá em João capítulo 10. Ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância, amado. Não é só a libertação, porque senão a gente fala assim, Jesus já me salvou, eu já estou salvo, eu não vou para o inferno, mas quando é que Jesus vai voltar para te buscar? Quando é que você vai morrer? E até lá, você vai viver de quê? Tem que viver bem, amados. Amém? Amém. Porque antigamente igreja era símbolo de gente feia, burra e pobre. Ainda bem que ninguém falou amém. Vocês são todos jovens. Eu nasci em lar evangélico. Quando a gente falava que era crente, a ideia que as pessoas tinham que crente era feio, pobre e burro. Hoje, amados, evangelho é símbolo de gente bonita, amém, inteligente, amém, e rica. Amém. Glória a Deus. Verdade, amados. Hoje, evangelho é símbolo de gente bonita, gente inteligente, e gente próspera. Eu tenho ensinado aqui sobre prosperidade, amados, todos os cultos. E se você quiser aprender sobre prosperidade à luz da Bíblia, a Bíblia tem uma série de ensinamentos
que ensina você a ser uma pessoa próspera. Porque Jesus veio para isso, para que nós tivéssemos vida eterna. E enquanto estivermos aqui nessa terra, termos também vida e abundância. E nessa noite, eu quero encerrar com você, dizendo que a Páscoa judaica foi apenas sombra, porque a Páscoa de Cristo é a Páscoa definitiva e verdadeira. Antes, um cordeiro por cada casa. Hoje, um cordeiro para todos. Antes, libertação temporária. E hoje, salvação eterna. Naquele dia ali, o cordeiro passou, o anjo da morte passou, viu o sangue na porta e não matou os primogênitos. Mas todos aqueles primogênitos depois morreram. Porque aquilo era temporário. Jesus veio e agora ele trouxe vida eterna para nós. E em Cristo nós nunca morreremos eternamente. Ele fala isso em João capítulo 24, quando ele fala assim: aquele que crê em mim nunca morrerá, e ainda que esteja morto, viverá. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, e eu quero orar com você. E eu quero pedir que você repita essa oração comigo, de cabeça baixa. Fala assim: Jesus, me perdoe se eu não entendi até hoje o sentido real da Páscoa. Mas depois dessas palavras, Senhor, eu entendo que o verdadeiro sentido da Páscoa não é chocolate, não é coelho. O verdadeiro sentido da Páscoa é libertação, é salvação em Cristo, é vida transformada, é novidade de vida. E hoje, Deus, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero ter vida e vida eterna em Cristo. Eu quero celebrar a libertação. Hoje, eu declaro que eu reconheço o sangue de Jesus Cristo que tem todo o poder sobre a minha vida. O reconhecendo e o aceitando como único e suficiente Senhor e Salvador da minha alma. Para que nunca mais o inimigo que aprisiona tenha poder e autoridade sobre mim. Eu reconheço o senhorio de Cristo em minha vida. Eu te oro, Jesus, em teu nome. Amém.